Sexto ano, matemática, professora Edilene. Nós vamos falar nessa aula de representações e significado das frações. O objetivo é identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Diferentes significados das frações. Neste exemplo aqui, nós podemos representar a fração por meio de desenho. Quando estivermos com o inteiro antes de ser dividido, ele vai ser representado por 1 sobre 1. Neste caso aqui, a fração foi dividida em duas partes e pegou-se uma. Poderemos representar aqui também, se tivesse dividido em duas partes e não tivesse comido nenhuma, seria 2 sobre 2, que representa o inteiro também. Neste aqui é 1/2, ou seja, comeu a metade, aqui 1/3, dividiu em 3 e sobrou um pedaço das 3. 1/4, dividiu-se em 4 partes e sobrou uma das partes, que é 1/4. E se fosse dividido em 6 partes, ficou 1 sobre 6. Quociente, ou seja, divisão. A fração também é utilizada como a representação de um quociente, ou seja, o resultado de uma divisão. Marina tem 12 reais e quer dividi-los com 5 colegas. Então, 12 sobre 5. Logo, a parte que cabe a cada colega será representada pela fração 12 quintos. Também, nós podemos utilizar a fração para representar a possibilidade de ocorrência de uma determinada situação ou evento. Por exemplo, ao jogar um dado de 6 faces, qual é a fração que representa as possibilidades na primeira jogada? A face voltada para cima ser o número 4. Como o dado só tem uma face que tem o 4, das 6 partes, só uma terá a chance das 6, só uma poderá ser o número 4. Assim, a fração que representa a possibilidade de, ao jogar um dado de 6 faces, sair a face voltada para cima, é o número 4, de 1/6. Medida. Também a fração pode ser entendida como uma medida. Quando se usa a fração como representação de uma medida, precisa-se de uma referência, ou seja, do todo. A fração com relação ao comprimento. Observa a figura a seguir. Qual é o tamanho do lápis em relação ao caderno? O tamanho do lápis é a metade da largura do caderno. Tem-se que o lápis é 1/2 da largura do caderno. Sabe-se, para representar a capacidade também, sabe-se que 1 litro é equivalente a 1000 mililitros, ou seja, ml. Ao repartir o litro de refrigerante em copos de 250, qual é a fração que representa a capacidade do copo utilizado em relação ao litro? Então, um copo, ele tem a capacidade de 250. Então, seria 250 sobre 1000. 2 copos, 500 sobre 1000. 3, 750 sobre 1000. E 4 copos representam 1000 sobre 1000, ou seja, o inteiro. Também como fração, também como unidade de tempo. Sabe-se que 1 hora possui 60 minutos, considerando a hora como referência, qual a fração que representa 1 minuto? 1/60 avos, 15 60 avos, 30 minutos, 30 sobre 60, 45 sobre 60 e 60 dividido por 60, eu tenho 1 hora. Muito importante, o significado da fração é determinado de acordo com o que precisa ser encontrado em um exercício. Assim, a pergunta do iniciado é o que determina o tipo de fração que se quer que se deve ser escrita.
As frações podem ser classificadas frações próprias, são frações em que o numerador é menor que o denominador. 1/3, 2/7, 11 vinteavos. Frações impróprias são frações que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, 5/3, 14 sétimos, 20 dozeavos. As frações aparentes são também frações impróprias, em que o numerador é divisível pelo denominador. 15 terços é o mesmo que 5. 14 sétimos é o mesmo que 2. 20 quintos é o mesmo que 4. Questões. Questão 1. A figura a seguir é a representação pictórica, ou seja, de pintura de uma fração. Observe. Neste caso aqui, foi dividido inteiro em 8 partes, pintou-se 4. Na letra A, foi dividido em 6 partes, pintou-se 3. Na letra B, foi dividido em 12 partes, pintou 6. Na letra C, dividiu em 28 partes, pintou 14. E na D, foi dividido em 100 partes, pintou 50. Se a gente observar aqui, nós temos que o 3 é metade do 6, o 6 é metade do 12, 14 é metade de 28 e 50 é metade de 100. Então, todas essas frações equivalem a 1/2, ou seja, uma é a metade da outra. No exercício 2, Alex é um ótimo cozinheiro. Um dia ele fez 2 tortas do mesmo tamanho e as dividiu de forma diferente. Na primeira, ele dividiu em 6 partes e comeu 3. Na segunda, ele dividiu em 12 partes e comeu 6. Aí nós fizemos a representação do que foi feito com a primeira torta e com a segunda torta. Se nós observarmos, vai ser a mesma coisa. Nessa primeira, ele dividiu em menos partes e comeu a metade. E na segunda torta, ele dividiu em mais partes e também comeu a metade. Exercício 3. Considerando que um dia tem 24 horas, 1 hora 60 minutos e 1 minuto 60 segundos, responda. Letra A. Qual é a fração da hora que corresponde a 30 minutos? Então, nessa aqui, nós vamos comparar com relação à hora. 1 hora tem 60 minutos, 30 minutos de 60 horas. É o mesmo que 30 minutos é a metade. Se a gente dividir em cima e embaixo por 30, vamos encontrar que 30 minutos é metade de 1 hora. Já na segunda, aqui na letra B, qual é a fração do minuto que corresponde a 20 segundos? Como um minuto tem 60 segundos, então 20 sobre 60 significa que nós temos aqui 20 minutos, 20 segundos corresponde a 1/3 de 1 minuto. Qual é a fração do dia que corresponde a 12 horas? Como o dia tem 24 horas, 12 horas corresponde a metade do dia. Qual a fração do dia corresponde a 25 horas? Então, que neste caso aqui, vai ser 25 e o denominador 24, ou seja, um dia tem 24 horas. Se nós formos expressar aqui, nós temos que, aqui eu tenho um dia e 1 hora. Por semana, Evandro corre 10 quilômetros. Supondo que ele corre a mesma quantidade de quilômetros todos os 7 dias da semana, quantos quilômetros Evandro corre diariamente? Represente, né, em forma de fração. Então, a semana tem 7 dias, ele corre 10 quilômetros em uma semana. Então, seria 10 sétimos.
Questão 5. Associe as frações listadas na coluna da esquerda com as respectivas representações decimais listadas na direita. Para transformarmos uma fração em número decimal, nós temos que fazer a divisão da fração, transformar essa divisão. Então, aqui nós temos 1 dividido por 2 dá 0. Eu tenho que colocar 0, porque o 1 é menor que o 2. Então, dá 0,5. Então, 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. 1/4. 1 dividido por 4. Como o 1 é menor, coloco 0, que me dá direito de colocar um 0 aqui. Então, 2 vezes 4. 8 para 10 sobra 2. Já tem vírgula, é só colocar 0 do lado. 5 vezes 4, 20. Então, 1/4 é o mesmo que 0,25. E 1/5. 1 dividido por 5. 1 é menor que 5, coloca 0, que me dá direito de colocar um 0. 2 vezes 5, 10. Então, 1/5 é o mesmo que 0,2. 1/10. 1 dividido por 10, 1 é menor, coloca 0. Dá direito de colocar um 0 aqui. 1 vezes 10, 10. Então, 1/10 é o mesmo que 0,1. E 10 dividido por 2, então 10 dividido por 2, 5. 30 dividido por 3, 10. Dá exato. 3/4. 3 dividido por 4. 3 é menor, coloca 0. Dá direito de colocar um 0 aqui. 7 vezes 4, 28. Sobra um 2. Já tem vírgula, é só colocar 0. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, 3/4 é o mesmo que 0,75. Relacione os números decimais listados na coluna da esquerda com as suas respectivas representações em percentuais listados na coluna direita. 1 sobre 2 a gente já viu ali, né, que é 0,5, que é o mesmo que 50%. Então, tá aqui. Então, aqui seria o 1. 1/4 é o mesmo que 25%. Então, 2. 1/5, se a gente transformar em número decimal novamente, não esquece disso. Quando ficar em dúvida, é só fazer a divisão. 0, que dá 2 vezes 5, 10. Então, 1/5 é o mesmo que 20%. Então, tá aqui. 1/10 é o mesmo que 10%. 3/4, 0,75. Tá em dúvida? Faz a divisão. 3 dividido por 4. 3 é menor, coloca 0. 4 vezes 7, 28, sobra 2. Já tem vírgula, agora coloca 0 aqui. Então, é 0,75. Em porcentagem, é 75%. Então, e 100%, 1 sobre 1 é o mesmo que 100%. Então, questão 7. Analise os casos da coluna da esquerda e faça a associação correta com as frações que representam na coluna direita. Em um jogo de dados, qual é a fração que representa a probabilidade de lançar um dado e obter um número par? No dado, nós temos 6 faces numeradas de 1 a 6. De 1 a 6, nós temos 3 números que são par. Então, nesse caso aqui,
que associa a esse é 3/6. Poderíamos simplificar aqui também, né? A gente ia encontrar um meio. Na 2, Bia lançou uma moeda para saber quem iria começar um jogo. Qual é a fração que representa a chance do lado coroa ficar voltada para cima? Como a moeda ela tem só 2 lados, então, para ela cair coroa, então vai ser 1 em 2. Então, fração 1/2. Em uma caixa foram colocadas 5 bolas brancas, 2 bolas pretas. Se alguém colocar a mão na caixa sem olhar, qual é a fração que representa a chance dessa pessoa tirar uma bola preta? Então, do total, 5 mais 2, 7. São 2 bolas pretas, então 2 bolas em 7 bolas são pretas. Então, é a oportunidade de tirar 2 em 7. Item 3. Questão 8. Marina comprou uma pizza para comer com sua avó. Observe a figura que ilustra a pizza comprada por Marina. Dos 8 pedaços dessa pizza, Marina e sua avó comeram 3 pedaços cada. Qual a fração que representa a quantidade de pedaços dessa pizza que não foram comidos? Nesse caso, nós vamos fazer aqui de 8 pedaços, 3 oitavos mais 3 oitavos foram que as duas comeram. Então, elas comeram 6 em 8. Para a gente descobrir o que foi que sobrou, nós vamos pensar. O total é a pizza sem cortar, né? Sem tirar nada. Como foram retirados 6 de 8, então sobraram 2 de 8. 2 em 8. Então, letra D.